Bom dia, galera. Eu sou a Débora. Meu grupo é composto pela Carol, pelo Jonathan, pelo Richard e pelo Miguel. Trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse autor ele foi um artista da segunda fase modernista e ele era caracterizado por escrever com menos adjetivos, né, com o uso econômico dos adjetivos. Nos seus escritos, ele denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro, em especial a situação de miséria que ocorria no sertão nordestino. Esse trecho ele foi retirado do capítulo Cadeia, do seu livro Vidas às Secas, que foi escrito em 1938. E o livro ele relata a história de uma família nordestina que vive se mudando para fugir da seca. Nessa história tem Fabiano, que ele é um vaqueiro, ele tinha muita dificuldade de se comunicar e por causa disso a sua convivência social, né, onde ele morava, era altamente afetada. Vamos ler então o texto. No primeiro parágrafo diz: a autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da riuna em cima da alparcata do vaqueiro. Isso não faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente. Nesse parágrafo em específico, há um desentendimento entre o Fabiano e o soldado. Por quê? Porque eles estavam jogando um jogo de cartas. E nessa partida, o vaqueiro ele perde. Com isso, como o vaqueiro Fabiano ele está diante do soldado que é uma autoridade, ele monitora o que ele fala. Por quê? Porque ele não tem uma competência comunicativa. Então, por isso, toda hora ele tem que estar monitorando, escolhendo palavras para falar com a autoridade. Já o soldado, por se considerar superior, ele não se monitora em nada, ele fala o que der na telha. Então, quando o soldado se aproxima do vaqueiro para tirar satisfação, o Fabiano ele faz uso de um provérbio, porque ele não sabia argumentar devidamente. Então, ele se apoia nesses ditos populares, porque os ditos populares pode ser considerado como recurso de sabedoria, pode ser considerado como recurso de cautela, de experiência e por aí vai. A expressão, então, que ele usa, veja que mole é quente, é pé de gente, usado pelo Fabiano, ela não pode ser considerada desrespeitosa, porém ela pode ser considerada um pouco ousada. Mas tudo que Fabiano queria era somente reconhecimento, porque ele sabia que ele era um homem rude e sem instrução. E isso fazia com que ele fosse considerado como alguém inferior, como um bicho, como um animal, bem inferior ao soldado. Vale destacar que Fabiano ele possui a língua portuguesa como uma língua materna, e por isso ele possui uma competência linguística, ou seja, ele consegue montar a estrutura da língua, ele consegue fazer a sentença e falar. O que ele não tem é uma competência comunicativa, ou seja, a capacidade do falante de usar diversas variantes, ficar transitando entre essas variantes e utilizar todas essas variantes de forma culta. É essa capacidade que ele não tem e faz com que a sua habilidade linguística seja inferior, porque ele não teve uma instrução capaz de treiná-lo, fazer com que ele tenha essa competência comunicativa. Meu nome é Richard, eu vou falar sobre o segundo parágrafo de Vidas Secas do livro. E a gente pode ver lá onde que um soldado continua a pisar com força em Fabiano, até que ele chega ao seu limite de raiva e acaba xingando a mãe dele. Aí logo o amarelo apitou e em poucos minutos a cidade já estava rodeada do Jatobá, onde o cabo berrou para tocar em frente. E o Fabiano marchou desorientado e entrou na cadeia. E ele ouviu assim, meio sem compreender, uma acusação sobre ele, meio medonha, e nem se defendeu. E o cabo disse que faça ao longo paisano. E o que é esse faça ao longo paisano? Aqui no vocabulário de apoio do livro, diz que esse fazer lombo, faça lombo paisano, é que se curva ele. Olá, meu nome é Jonathan e eu vou fazer
a análise do terceiro parágrafo do texto. Nesse trecho, né, nesse parágrafo do texto, a gente pode identificar que está acontecendo um abuso de poder, né? O soldado está cometendo, ele está usando o poder dele abusivamente. E, e de que o cabo fala para Fabiano se curvar diante dele, ou seja, se colocar de joelhos diante dele. E isso tudo estava acontecendo e o Fabiano estava fazendo isso sem sequer nenhuma explicação do porquê estava acontecendo isso com ele, né? Qual era a explicação? O porquê eu estou passando por isso, né? E Fabiano está sendo colocado em uma posição de humilhação, né? Ou de submissão, para que ele se mostre inferior ao cabo. E logo em seguida, o cabo tortura ele, porque no momento, né, na medida que ele pega o facão e bate nele, ele está sendo violentado, torturado. Assim, batendo com o facão no peito, né, de Fabiano e nas costas. E também sem nenhuma explicação, isso estava acontecendo também. E sem nenhum direito de defesa, né? Fabiano não tem o direito de se defender, ele não tinha o direito de se defender. E logo no final, Fabiano é empurrado ou jogado na cela, né? Como se não fosse um ser humano, como se não fosse ninguém, como se fosse, como por exemplo, um boneco, né? É jogado na cela e também, repetindo, ele é humilhado e abusado, né? E ele só vê, né? Ele só ouve meio que apanhou, o por isso dele estar atordoado, né? Ele está atordoado por ter apanhado muito. E por fim ele ouve o tilintar da chave, né? O soar da chave na fechadura da cela. Olá, meu nome é Miguel, eu vou falar sobre o quarto parágrafo. No começo desse parágrafo, ele começa a relatar o que tinha acontecido e o sentimento dele demonstrava que ele estava irritado e sem entender o que tinha acontecido. A frustração por ele ser um homem correto e sem fazer mal algum para ser preso o tirava do sério. Ele diz que caíram todos em cima e ele não podia fazer nada, não adiantava resistir. Ele queria dizer que não adiantava reclamar, já que nada daquilo estava certo. Não adiantava resistir, porque eles formavam um grupo que te diminuía. Então, tipo assim, você nunca estaria certo, porque eles não deixariam você estar certo. Quando ele fala que caíram em cima como um supetão, é como se eles fizeram um grupo e todos apareceram junto para fazer como uma supressão do direito desse homem, para intimidar ele. Por isso que apareceu todos de supetão. E é isso. Agora eu vou ler o parágrafo. Então, porque um cara sem vergonha, desordeiro, se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? Meu nome é Carol e eu vou falar sobre o penúltimo parágrafo. Nessa parte, o lírico se mostra indignado com todas as violências que ele sofre na cadeia, mesmo tendo sofrido a vida inteira com injustiças e violências mesmo. E é também nessa parte que ele tenta consolar os que estavam nos troncos apanhando de cipó de boi. Nessa parte também é mostrado o raciocínio de Fabiano, mostrando as limitações comunicativas que ele tem.